Glórias a Jesus. Estamos felizes por estarmos aqui hoje. Atos capítulo 4, a partir do versículo de número 31, queridos. Aleluia, santo é o nome do Senhor Jesus. Bendito é o Cordeiro de Deus. Glória a Deus. Diz o texto sagrado, irmãos. Aliás, vamos ler o versículo 23 e depois nós vamos pular para o 31, tá bom? O versículo 23 diz: Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e os anciões lhe tinham falado. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram. Agora vamos lá no versículo de número 31. E tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, eram um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Vamos orar ao Senhor. Pai, quero louvar o Senhor por sua bondade e por sua misericórdia. Quero pedir ao Senhor que venha mais uma vez falar aos nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo continue gerando em nós essa devoção, esse respeito, esta comunhão ao Senhor. E que o Senhor tenha liberdade para falar conosco mais uma vez por meio da sua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, irmãos. Queridos, eu tenho ficado cada dia mais surpreso com aquilo que Deus é capaz de fazer. Tenho experimentado coisas tremendas ao Senhor neste lugar. Tenho visto a manifestação do Senhor e eu tenho ficado muito feliz com o que eu tenho visto nesta igreja nos últimos tempos. Embora aos olhos humanos, até os olhos de Deus também, nós temos muito que melhorar, mas sou grato com aquilo que Deus já tem nos abençoado e nos permitido alcançar. Eu quero falar exatamente hoje sobre envolvimento. E é isso que eu tenho visto nessa igreja. Irmãos que têm amado se envolver com a obra de Deus, com o reino dele. Todos com seus desafios pessoais, suas limitações, mas com um coração disposto a envolver-se cada vez mais. E para entender o que o Senhor quer falar ao nosso coração, eu quero falar um pouco sobre a história de uns irmãos, talvez muitos aqui já conhecem, os irmãos conhecidos como os irmãos morávios. Talvez você não sabe, mas os moravianos, os irmãos que experimentou em 1722 um dos maiores avivamentos que a igreja teve pós período bíblico. Eles tiveram esse avivamento a partir de uma ação poderosa chamada oração. Todos nós já sabemos que a oração tem o poder de liberar dos céus a nós graça, unção, e através da oração nós desfrutamos comunhão com Deus, nós estreitamos os relacionamentos com o Espírito Santo, e nós podemos experimentar um pouquinho dos céus aqui na terra. Só que muitos talvez não sabem que esse avivamento que veio de uma campanha, sabe, de 100 anos. Alguns a gente faz campanhas de 21 dias, 7 semanas,
Mas nós temos na história dos moravianos uma campanha que durou 100 anos. A igreja, os irmãos morávios, eles escalavam todos os dias uma dupla de pessoas que oravam e jejuavam pelas missões, oravam e jejuavam pela sua própria comunidade. E isso foi passando de geração em geração. Só que o que poucos sabem é que para que esses irmãos pudessem chegar nesse nível de envolvimento com a oração, com missões, eles inicialmente não se davam bem, porque esse cenário acontece na Alemanha, onde um dos condes, um conde alemão, fiel ao Senhor, ele acolhe em uma das suas fazendas, em uma das suas províncias, alguns irmãos que estavam fugindo do Reino Unido pela perseguição aos cristãos que ali se levantavam. Então vieram pessoas de todas as regiões e começou a morar ali. Porém, esses irmãos tinham diversas culturas, por mais que eram cristãos, vinham de diversas localidades, tinha uma maneira de ver diferente. E o convívio dessa comunidade que estava se formando estava sendo difícil. Litígios, problemas, confrontos, conflitos. E amados irmãos, até que o conde, conhecido popularmente como Conde Nicolau, que havia dado as terras para que eles pudessem morar e viver livre da perseguição religiosa, decide reunir com eles e fazer com eles estudos bíblicos e orar e mostrar para eles que uma igreja, para poder viver os propósitos de Deus, precisa ter seus alicerces fundamentados na comunhão. E no dia 13 de agosto de 1722, eles experimentam o que na história é chamada como o grande derramar na vida dos morávios. Foi algo tão poderoso que a partir daquele dia eles decidiram que todos os dias 2 dos irmãos daquela comunidade estariam orando. Os irmãos morávios, irmãos, tiveram tanta comunhão com Deus, que a partir desse reduto de fuga da perseguição, eles enviaram missionários para a África, aqui para a América e para os lugares mais longínquos que até aquele momento não havia sido enviados. Nós aprendemos com a história dos irmãos moravianos que, para que Deus possa fazer algo sobrenatural, além daquilo que nós imaginamos, além daquilo que nós pensamos, a igreja precisa voltar a envolver-se mais profundamente com a vida que o Senhor quer que tenhamos. A mensagem de hoje, envolva-se, está nos chamando exatamente para isso. Saímos dessa categoria de crentes nominais que estamos vivendo hoje em dia, de cristãos nominais, sabe? Aquela pessoa que se identifica como cristão, como evangélico, como protestante, mas que na sua vida do dia a dia não está tão envolvido quanto a isso. Uma outra ilustração é como se você tivesse casado só no papel, mas não se envolveu totalmente com o seu casamento, não se responsabilizou, não se comprometeu a ponto de entregar e de renunciar. Deus está nos chamando para uma vida de envolvimento, porque somente a partir do envolvimento com a oração, envolvimento com a comunhão, com o discipulado, com a vida cristã que de fato Deus quer, é que nós vamos desfrutar um dos maiores movimentos que eu acredito que nossa comunidade pode experimentar, que é um avivamento profundo, um avivamento de contrição de alma, de quebrantamento, de transformação de caráter, porque é isso que o avivamento traz. O avivamento não é apenas um barulho, como muitos de nós imaginamos. Inclusive nós que somos aí pentecostais renovados, temos a tendência de achar que o mover do Espírito é todo um movimento, e não é somente isso. É uma mudança profunda de caráter, de mentalidade e transformação. E eu quero desafiar você a partir do texto que você leu comigo, perceber algumas características de uma igreja que verdadeiramente decidiu envolver-se com o Evangelho. Por definição, envolver significa
o ato de se comprometer, participar ativamente e estar emocionalmente envolvido. Será que você de fato, se fazer uma análise da sua vida espiritual, está envolvido com o Evangelho de Jesus? Está comprometido com a vida cristã, conforme o Senhor Jesus nos ordenou? Está na hora de começarmos a entender isso. C.S. Lewis, ele diz que a fé cristã não é uma experiência abstrata ou um pensamento distante. Ela exige de nós envolvimento pessoal, ação e transformação. O cristianismo não é uma teoria, mas um modo de vida. E quem não se envolve com a sua mensagem não entendeu nada do propósito que ela carrega. Amado, enquanto você não entender isso, enquanto você não se envolver com o Evangelho, você não pode se identificar como cristão da maneira que Cristo quer. Nós vemos hoje na internet, nós vemos hoje espalhado pela cidade, muita gente dizendo ser cristão, mas não são de fato. Não são de fato porque estão comprometidos com tantas coisas, mas não estão envolvidos de fato com a mensagem que o Evangelho traz. Vocês leram comigo alguns versículos do texto de Atos. E você sabe que não existiu, não existe e possivelmente não existirá uma igreja tão envolvida com a mensagem do Evangelho do que a igreja de Atos dos Apóstolos. A raiz, o cerne, a nossa identidade como cristão. Os apóstolos foi quem lançou os fundamentos da teologia que carregamos até hoje. Os apóstolos é quem nos ensinou a como seguir Jesus de maneira mais clara, de maneira mais profunda. Jesus, ele cria a igreja, mas o Espírito Santo é quem inaugura. E a igreja apostólica é quem meio que formaliza esta igreja. Os irmãos, apóstolos. E a partir do exemplo de João e de Pedro, nós vamos identificar aqui como nos tornar verdadeiramente um cristão envolvido com o reino de Deus. Eu quero te fazer novamente a pergunta: você é alguém envolvido com o reino de Deus? Observe comigo no versículo 23, queridos. Veja o texto. No versículo 23 diz que uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e anciões lhes tinham falado. Para te contextualizar, o capítulo 4 é uma sequência do final do capítulo 3. Pedro e João, lá no capítulo 2, tinham sido batizados com o Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. E como se não bastasse aquele mover, eles decidem ir orar a hora nona, às 3 horas da tarde no templo. Uma vez que eles decidem ir orar, eles encontram no meio do caminho um homem que estava aleijado. Esse homem tinha mais de 40 anos e nunca havia andado. Para a glória de Deus, Pedro e João o cura, ora por ele. Ele se levanta. Aquilo causa um sardalhaço no templo. Os religiosos que estavam no templo acham aquilo incomum. E eles perguntam na autoridade de quem eles estavam falando aquilo, fazendo aquilo. E Pedro então começa a dizer que é na autoridade de Jesus. Eu amo a pregação de Pedro, porque inclusive os sacerdotes vão dizer: eles não são iletrados, eles não estudaram, e como falam com tamanha propriedade. E eles então defendem a fé cristã, nós vamos falar isso mais à frente aqui. E eles são presos. Eles são presos. Só que após eles discutirem, os líderes religiosos discutirem e entenderem que não seria bom fazer nada com eles, eles acabam soltando. E ao soltar Pedro e João volta para a comunidade, volta para a igreja, volta para os seus irmãos. E aí nós chegamos no versículo 23. Eles voltam e começam a partilhar para os irmãos
a experiência que tinham tido, presos, o que havia lhes acontecido, a oportunidade que tiveram de falar de Jesus, conversam, partilham, e após o versículo 23 nos mostrar que eles compartilham da luta que passaram, o verso 24, de maneira imediata, diz que a igreja faz o quê? Unânimes, todos levantam a voz e oram. Todos. Eles entendem que aquela luta de João e Pedro não era apenas uma luta de João e Pedro, não era uma adversidade apenas deles, era da igreja. E aqui eu quero dizer para vocês o primeiro princípio, a primeira questão para você refletir, que uma pessoa envolvida com o reino de Deus, uma pessoa que de fato está envolvida, nunca, eu vou dizer novamente, nunca perderá o vínculo com a sua comunidade de fé. Não se distancia. Amados, nós temos vivido uma febre de pessoas, de irmãos, que a cada dia têm se afastado da comunidade, do seio da igreja. Alguns dizem, não, eu faço parte da igreja, mas não faço parte da instituição igreja. Outros dizem que serve a Jesus, mas está fora do sistema. E de fato, irmãos, nós temos muita coisa ruim no meio do sistema religioso. Eu concordo. E eu já disse aqui, eu reitero e repetirei quantas vezes for. Nós temos muita gente ruim, líderes que não estão comprometidos com a sã doutrina, com o evangelho, de fato. Mas ainda que no meio dessa comunidade, nós tenhamos pessoas que ferem o caráter de Jesus, e como o apóstolo Paulo diz no livro de Romanos, no capítulo 2, que por causa deles o nome de Jesus está sendo blasfemado entre os ímpios. Ainda assim, com todas as falhas que nós temos como comunidade, defeitos e erros, ainda somos o corpo de Jesus. Ainda somos a igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro. E amados, nós precisamos compreender que independentemente das falhas que nós temos, Cristo morreu por ela, por esta igreja, por nós. Então não tem como dizer que você está envolvido com o reino, se você não está primariamente envolvida com a sua comunidade de fé. Porque é nesta comunidade de fé que você recebe apoio, que você recebe oração. Pedro e João receberam. É nessa comunidade de fé que você é edificada. No livro de Efésios, no capítulo 4, o apóstolo Paulo diz que foi para isso que o Senhor levantou pastores, mestres, o Senhor levantou evangelistas, a fim de que a noiva do Senhor fosse edificada, a fim que nós fôssemos, que nós crescêssemos e chegássemos à maturidade cristã. Por mais que nós tenhamos dificuldades dentro da comunidade, é mais seguro você estar aqui dentro do que estar lá fora. Eu ouvi Nívia Soares falando algo que eu achei muito bacana. Em uma das suas ministrações, ela disse que dentro da arca havia diversos animais, uma diversidade imensa de animais. Imagine o cheiro dentro daquela arca, os estrumes dos animais, a dificuldade de Noé dar comida para todos eles. Imagina a bagunça, mas ainda melhor dentro da arca do que morrer fora dela. Pode ser, irmãos, que nós tenhamos dificuldade aqui. Eu sempre sou muito franco com os irmãos. Nós somos uma igreja que está buscando a melhorar cada dia, e nós temos desafios, sim, como qualquer outro grupo de pessoas tem. Mas nós temos dentro do nosso coração o desejo, a busca insana de a cada dia nos parecer mais com Jesus. E nós não somos, irmãos, é aquela velha pergunta: pode alguém perder a salvação? E eu reafirmo, não tem como perder algo que foi Deus quem deu. É impossível. Agora, sabe por quê? Porque não tem como, querido. Nós não somos salvos pelas nossas obras.
Cristo não nos salvou com base no que nós fazemos ou deixamos de fazer. Cristo nos salvou pela obra de Deus, nos salvou pela obra de Cristo naquela cruz. Foi o sacrifício de Jesus na cruz. Agora, as falhas, erros que cometemos, a gente precisa compreender o que Paulo diz, que nós estamos sendo o quê? Transformados de glória em glória, até nos tornar varão perfeito. De fato, até esse dia em que nós nos tornarmos perfeitos, até que Cristo completar a obra em nós, vamos estar sujeitos a um monte de situações, de cair, de falhar, de pecar. Mas o arrependimento nos traz novamente a Jesus. E o que prova alguém que é salvo? Qual é a maior evidência da salvação? A maior evidência da salvação na vida de um homem, de uma mulher? Eu vou te dizer, está no livro de Mateus capítulo 10. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Você pode cair, levantar, mas você nunca vai poder desistir. Não que eu estou dizendo que você vai ter que fazer coisa, sabe que coisa errada, está pecando e vai fazer a vontade. Não. Mas entenda, irmãos, o que está lá escrito no livro de João, capítulo 2. Coloca para mim. 2 João, no capítulo 2. Ele diz: filhinhos, eu não aconselho vocês que pequem. Mas se porventura, João capítulo 2, verso 1. Filhinhos, aconselho vocês que pequem, que não pequem. Mas se porventura pecar, nós temos Jesus. Ele é a propiciação dos nossos pecados e dos pecados do mundo todo. Entende? Ele não está nos aconselhando a pecar. 1 João 2:1. Obrigado, irmão, corrigiu aí. Meus filhos, escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos o quê? Um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Ele é o quê? A propiciação. Ele é o perdão, tanto dos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelo pecado do mundo inteiro. Então tem muitas pessoas que têm afastado da comunidade, têm se afastado de Jesus, e têm se perdido, desobedecendo um princípio muito claro, irmãos. O princípio de estar congregando de maneira regular. Hebreus capítulo 10, verso 24 ao 25. O autor de Hebreus diz: e consideremos-nos uns aos outros para nos incentivarmos no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais à medida que vocês veem que se aproxima aquele dia. Amado, entenda porque você precisa congregar, porque você precisa estar envolvido na comunidade. Esses 2 versículos que nós lemos aqui são fundamentais. No versículo 24, ele está dizendo: consideremos-nos uns aos outros, cuidemos-nos. Para quê? Para animar. Quando você está dentro da comunidade, envolvido com a comunidade de fé, você recebe ânimo dos irmãos. Quantos aqui estavam desanimados, desencorajados, mas quando sentou-se, talvez na reunião das terças-feiras aqui com as irmãs, para orarem, e abriram o coração, partilharam e foram fortalecidas. Quem sabe no estudo bíblico, quem sabe no final do culto, quando nós estamos reunidos como igreja, nós temos a bênção dos céus de sermos fortalecidos e animados pela nossa família. Quando o autor de Hebreus está dizendo que quando você congrega, você é instruído a praticar boas obras. Irmãos, a gente sabe que o ambiente tem um poder muito grande sobre nós. O ambiente tem um poder muito grande. E o ambiente onde você passa mais tempo vai ter a capacidade de formar seus pensamentos, a sua cultura. E quando você passa tempo com a sua família de Deus, quando você passa tempo neste lugar, meu irmão, você está sendo abençoado, fortalecido. Então, eu quero incentivar os nossos irmãos que estão assistindo online, os irmãos que estão aqui,
não deixe de congregar. Não permita que a preguiça ou que as circunstâncias do dia, porque serão diversas circunstâncias, serão tantos fatores, lhe impeçam de estarmos envolvidos em nossa comunidade. Pedro e João passou pelo que passou, mas no final ele volta à igreja, ele volta à congregação para partilhar. Se você vê no versículo 25 aí de Hebreus, capítulo 10, além de sermos animados, nós somos incentivados. E o fato é que o autor está dizendo, não deixe de congregar, como é costume de alguns. Isto é, não é de hoje que nós temos cristãos que deixam de congregar. Não é de hoje que nós temos aqueles que estão lá, unidos no templo, de casa em casa, como diz Atos 2 e Atos 4. Mas nós temos aqueles também que deixaram. Mas está dizendo, não deixemos de congregar como alguns, como costume de alguns. Mas procuremos o que, irmãos? Encorajar uns aos outros. Sabe, o maior benefício da congregação, da comunidade de fé, é você receber encorajamento, cuidado e fortalecimento. Porque, meu irmão, os dias são difíceis. A cada dia que passa, vai ser mais difícil ser crente, irmão. Você está me entendendo? A cada dia que passa, está sendo mais difícil permanecer fiel. E se você não tiver a bênção de alguém para te ajudar, irmãos, eu disse alguns tempos atrás no grupo da igreja e vou reforçar aqui. Você sabe que para que você possa evoluir e crescer, você tem que ter disciplina. E você tem que ter alguém que te cobre. Alguém que te cobre. É isso que leva você a crescer. Disciplina vem de você. Você saber sua responsabilidade. Você entender seu papel no processo. Mas você também entender que tem que ter pessoas que vão falar, se você leu a Bíblia ontem, isso é chamado de prestação de contas, irmãos. E é isso que o texto nos sugere. Mas em Atos capítulo 20, verso 7, além de congregar ser uma orientação bíblica para nós, estar envolvido com a comunidade de fé, em Atos, no capítulo número 20, verso 7, diz, no primeiro dia da semana, reunimos-nos para o partir do pão. E Paulo, que estava para partir no dia seguinte, falou ao povo e prolongou o seu discurso até meia-noite. Quem sabe eu não me inspiro em Paulo e vamos até meia-noite hoje, né? Mas o fator, querido, é que congregar, além de ser uma orientação bíblica, congregar é um hábito de quem serve a Jesus. É um hábito. Então, eu me preocupo demais quando nós temos essa evasão, não apenas da celebração, do culto, não é somente aqui, mas quando nós temos dificuldade em reunirmos. Já tivemos desafios aqui, quando a gente marca, vamos marcar um churrasquinho? Vamos, me aparecem alguns, não aparecem todos. Eu sei que cada um tem seus desafios, né? Vamos marcar aqui no momento de comunhão. Então eu quero incentivar você, querido, a entender, uma pessoa envolvida com o reino, é envolvida com a sua família de fé. Uma pessoa envolvida com o reino de Deus é envolvida na sua comunidade. Sim, tem seus desafios, tem suas dificuldades, mas são nessas dificuldades que nós evoluímos. John Owen, um grande pregador, ele diz: a congregação é o lugar onde os cristãos devem buscar companhia para fortalecimento de sua fé. Os cristãos que se afastam da congregação perdem o benefício da comunhão, que é uma das maiores fontes da graça e do conforto de Deus. E aí, meu irmão, vou fazer uma pergunta para vocês. Como está a sua vida de congregação? Será que nós temos nos tornado pessoas apáticas e que nós não temos vivido a vida de congregação como deveríamos? Será que não está na hora de sermos mais juntos, estarmos mais juntos, estarmos mais envolvidos? Mas o texto de Atos, voltando ao texto que nós estamos estudando, capítulo 4, Pedro e João nos mostram uma outra verdade de cristãos envolvidos com o reino. Um cristão envolvido com o reino é um cristão envolvido com a sua comunidade de fé, sim ou não? Amém? Amém, irmãos? Mas um cristão envolvido com o reino de Deus. Versículo 31, Atos 4, 31. Versículo 31, Atos 4, 31 diz: e depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente
a palavra de Deus. Vem cá. Se eu te perguntasse agora, como você identificaria uma pessoa cheia do Espírito Santo? Quais são as evidências de uma pessoa cheia do Espírito Santo? Uma pessoa cheia do Espírito Santo é aquela pessoa que você vê chorando, derramando lágrimas no meio da oração ou na pregação. É uma pessoa, gratidão, irmão, que grita euforicamente, esbraveja, fala com autoridade. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é alguém que fala em línguas estranhas. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é aquela pessoa que tem expressões, se mexe, rodopia. Quais são as evidências do Espírito Santo? Como eu disse, eu creio que muitas dessas coisas que eu falei podem se manifestar em uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ela pode chorar, ter sua sensibilidade tocada. Eu creio nisso, porque eu sinto isso. Eu creio que sim, nós podemos falar em novas línguas. O Espírito Santo nos capacita a isso. Mas a maior evidência de uma pessoa cheia do Espírito Santo, o texto nos mostra aqui. Veja aí no versículo 31. E todos ficaram o quê? Cheios. Mas cheios. E o que acontece logo imediatamente quando eles são cheios do Espírito Santo? De maneira corajosa. Olha bem. Em uma consulta rápida no livro de Atos, você vai perceber em Atos 4, verso 8 ao 12, capítulo 4, 29 ao 31, que é esse versículo, Atos 5, 27 ao 29, Atos 7, 54 a 60. Você vai ler em casa, o sermão já está postado lá, você vai poder acompanhar. Atos 9, 27 ao 28 e Atos 13, 46 a 47. Só no livro de Atos, nessas referências, todas essas referências estão nos mostrando irmãos sendo cheios do Espírito Santo e imediatamente pregando de maneira corajosa. Atos 2, eles são cheios do Espírito Santo. Aí Pedro prega corajosamente e 3.000 almas se convertem. Atos 4, verso 29, Pedro está cheio do Espírito Santo e fala corajosamente na frente de homens e lideranças renomadas. Em Atos capítulo 5, verso 27, novamente Pedro e João é levado à frente do Sinédrio e eles não têm papo na língua, eles não têm medo, eles falam e defendem corajosamente a Cristo. Em Atos capítulo 7, 54, nós temos Estevão, o grande mártir. Ele está cheio do Espírito Santo, tão cheio do Espírito Santo que ele não teme a morte. E ele fala corajosamente sobre Jesus a ponto de ser apedrejado e morto. Em Atos capítulo 9, verso 27, Deus chama Ananias e fala: Ananias, vai na casa de um homem chamado Judas, o curtidor, e você vai encontrar um homem lá chamado Saulo, e você vai orar por Saulo. E quando Ananias chega na casa de Judas, ele encontra Saulo, e ele diz: Saulo, o Jesus que te apareceu no meio do caminho me enviou para que orasse por você e você fosse cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que Paulo, ao receber a oração de Ananias, ele é cheio do Espírito Santo. E quando Paulo sai dali, ele desce para Damasco pregando corajosamente o Evangelho de Jesus. Atos capítulo 13, estavam 5 homens reunidos em oração, adoração e consagração ao Senhor. E o Espírito veio sobre eles, enche-os e depois separa Paulo e Barnabé para a obra missionária. Irmão, sabe por que nós não temos pregado o Evangelho nas escolas? Sendo nós alunos ou professores. Sabe por que nós não temos falado de Jesus no nosso trabalho? Nós não temos falado de Jesus com a coragem que deveríamos ter. É porque está faltando o óleo, o Espírito Santo na vida. Porque quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós não temos vergonha. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós perdemos a timidez. Irmãos, eu preocupo quando nós encontramos dentro de uma igreja pessoas, e não estou falando aqui da sua perfil pessoal, mas pessoas que têm timidez, vergonha de anunciar Jesus. Medo. Não existe, irmãos, medo aonde há amor pelo Senhor. Ah, pastor, que é isso? Não existe. Ou então João se equivocou quando ele diz: o verdadeiro amor lança fora.
Ele equivocou nisso. Não existe vergonha quando o Espírito Santo vem. Amado, está na hora de nós enchermos tanto do Espírito Santo, que nós não tenhamos vergonha ou timidez de falar dele aonde for, em qualquer lugar que seja. Não tenhamos medo da morte. Sabe você entender? Em Atos capítulo 1, está escrito lá no versículo 4, da seguinte maneira: em certa ocasião, enquanto estavam comiam com eles, deu-lhes esta ordem. Qual foi a ordem que Jesus deu aos apóstolos? Não saia de Jerusalém, mas espere pela promessa do meu Pai, da qual vos falei a vocês. Qual é a promessa? Qual é a promessa? O Espírito Santo, não é isso? Ficar em Jerusalém, até que vocês sejam cheios, até que a promessa de Deus venha. Aí Jesus é interrompido na sua fala com uma pergunta: quando é que ia acontecer essas coisas? Aí no versículo 5 Jesus responde: olha, não compete vocês a saberem os dias das eras que meu Pai determinou. E aí Jesus volta ao assunto de novo, dando continuidade ao versículo 4, lá no verso 8. E no verso 8 Jesus então dá consequência e diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão que? Minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, em Samaria e até os confins. Eu vou fazer uma pergunta de milhão para você. Qual é a finalidade? Qual foi o objetivo? Qual foi o foco de Jesus quando ele disse que o Espírito Santo desceria sobre nós? Qual foi o que estava no coração de Jesus? A resposta está aí. Deus não enviou o Espírito Santo para você dar uma de espiritual e falar línguas estranhas e achar mais espiritual do que os outros. Deus não enviou o Espírito Santo para poder você um instrumento de você possa demonstrar para os outros, sabe, de aparecer para as pessoas. Deus não enviou o Espírito Santo, meu irmão, para ser um objeto a mais na sua vida. Ele enviou o Espírito Santo para te capacitar para pregar o Evangelho. Você está entendendo? Quem está me entendendo, diga amém. Deus envia o Espírito Santo para te instruir, para te dar poder, para te encher de graça, não para você se tornar uma baleia espiritual. Ele enviou o Espírito Santo para te encher, para te transformar em testemunha viva do Evangelho de Jesus Cristo. Não adianta dizermos que somos cheios do Espírito Santo se não sai um ar da nossa boca ao ímpio, ao pecador, ao que está lá fora. Como eu sou cheio do Espírito Santo se as pessoas com as quais eu trabalho nem sabem que eu sou cristão? Que os meus vizinhos não sabem que eu sirvo a Jesus, que eu nunca preguei o Evangelho para ninguém. Que o Espírito Santo é isso. Uma pessoa envolvida, um cristão envolvido com o reino, ele se enche do Espírito Santo, não para ostentar. Era essa palavra que eu estava procurando a hora aqui na cabeça. Para ostentar. Ele é cheio do Espírito Santo para anunciar o Evangelho de Jesus. Você pode aplaudir a esse Jesus. Seja cheio do Espírito Santo para anunciar a Cristo ressurreto. Entenda, irmãos. Romanos capítulo de número 1, verso 16. O apóstolo Paulo diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Irmãos, por que nós continuamos nos envergonhando desse Evangelho? Por que você se envergonha de falar de Jesus? Por que você tem timidez de falar de Jesus? A Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino do céu. Se você ainda está tendo um espírito de covardia, eu oro para que o Espírito Santo te ajude a se livrar desse demônio, desse trem ruim que está te empatando de demonstrar essa evidência. Sabe, irmãos, eu sempre digo aqui: o diabo não vai liberar ninguém para vir a Jesus. Não. Quem está fora da igreja já está perdido. Quem está fora de Jesus, melhor dizendo, né? Está fora de Jesus, já está perdido. Não vai ser perdido. É por isso que Jesus disse que a porta do inferno não prevaleceria contra a igreja. E por que Jesus disse isso? Porque é meu papel,
Ele me enche do Espírito Santo, Ele me capacita. O Espírito Santo veio sobre nós para nos capacitar a colocar em liberdade aqueles que estão presos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Quem está comigo, meu querido? E aí? Você quer ter essa evidência? Ou você ainda já se conformou em viver apenas sendo cristão nominal, sem envolvimento? Um cristão envolvido com o reino está envolvido com a sua comunidade de fé. Um cristão envolvido com o reino está envolvido com o Espírito Santo. E ele é cheio do Espírito Santo não para ostentar, para vomitar espiritualidade, arrotar a espiritualidade, mas ele está cheio do Espírito Santo para anunciar o Cristo ressurreto. Mas uma pessoa envolvida com o reino de Deus tem uma terceira característica no texto que você está lendo comigo. Vamos lá, Atos 4, verso 34, 35, voltando ao texto base. Existe uma outra evidência. Olha o que o texto diz no versículo 34, irmãos. E não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras e casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos, que os distribuíam segundo a necessidade de cada um. Irmãos, já sabem, eu já comentei aqui outras vezes, que por muito tempo eu tive um grande desafio dentro de mim, de falar de contribuições na igreja, de contribuição financeira. Porque eu cresci ouvindo que todo pastor era ladrão, e que a igreja queria apenas o dinheiro da gente, esse tipo de coisa que você já está com certeza acostumado a ouvir. E eu nunca me planejei, vou formar para ser pastor, vou me tornar um pastor. Nunca sonhei isso, nunca quis, na realidade, nunca quis isso. Mas aconteceu, o Senhor chamou e Ele me conduziu para estar aqui, à frente dos irmãos, tomando conta dessa congregação. E quando eu me vi líder, me vi pastor, enfim, servindo ao Senhor, servindo à igreja. Mas mesmo sendo pastor, eu tinha uma grande dificuldade, exatamente porque eu observava líderes usando de princípios bíblicos para enriquecimento ilícito, para poder tirar vantagens. E eu falava, não quero. Inclusive eu sempre falei, eu quero sempre trabalhar para não depender de salário da igreja, para não falar que eu estou vivendo da igreja e tal. Eu tinha isso no meu coração, até que Deus um dia fechou as portas e eu tive que viver mesmo da igreja, enfim. Só que depois eu fui perceber que cada líder, cada crente, cada pessoa vai prestar contas diante do Senhor. Cada um. E esses líderes vão prestar contas diante do Senhor, por sua irresponsabilidade, por sua falta de princípios. Mas eu me vi também em uma outra situação. Eu me vi que eu também teria que prestar contas ao Senhor. Porque se por um lado esses prestariam contas por agir de maneira errada, eu estaria prestando contas por agir também de maneira errada. Só que a forma errada que eu estava agindo era omissão e medo. Omisso por não ensinar algo que é bíblico. E eu estou aqui como ministro, como pastor, para ensinar sobre tudo que a Bíblia ensina. Eu não posso nem acrescentar, como muitos fazem para ganho pessoal, mas eu também não posso retirar por causa do medo de falar. E eu entendi que eu também estava sendo alvo de juízo, não por roubar ou fazer coisa errada, mas por ser omisso a princípios que eu deveria ensinar. E muitos não estavam podendo viver uma bênção de Deus nessa área, porque eu era omisso, eu não queria falar disso. Com medo da crítica, com medo de ser chamado de ladrão, com medo dessas coisas todas. E foi aonde que eu pedi perdão a Deus. Eu confessei meu pecado ao Senhor e disse: Senhor, me ajuda a entender isso e falar isso da maneira que o Senhor quer que fale. No versículo que você leu, você percebeu comigo que a igreja que está envolvida com o reino de Deus, além de estar envolvida com a comunidade de fé, além de estar envolvida com o Espírito Santo, é cheia do Espírito Santo para anunciar Jesus, ela também está envolvida com as contribuições.
E amado, eu sei, e os irmãos já sabem aqui, eu já disse várias vezes, ninguém é obrigado a ofertar e a dizimar. Você não é obrigado a nem estar aqui. Você não é obrigado a cultuar. Você não é obrigado a servir Jesus. Da mesma forma que você não é obrigado a contribuir. Mas se de fato você quer ser alguém que está envolvido no reino, você precisa congregar. Como nós vimos, você precisa orar, ser cheio do Espírito Santo, e você precisa contribuir com a sua comunidade. Só que, como eu disse, você não é obrigado, mas contribuir faz parte da vida de alguém que está envolvido. E como deve ser essa contribuição? O dízimo, porque algumas pessoas dizem, eu não dizimo, porque o dízimo não é algo do Novo Testamento, não tem uma ordem no Novo Testamento, dizendo claramente para dizimar. Concordo, não tem. Não existe nenhum versículo no Novo Testamento dizendo, dizime. Mas nós temos no Novo Testamento algumas coisas muito importantes sobre contribuição. No Novo Testamento nos fala sobre contribuir de maneira voluntária. Nos fala de contribuir de maneira generosa. Nos fala de contribuir de maneira regular. E nos fala de contribuir de maneira proporcional. De proporcionalidade. Quando você vai analisar o dízimo é regular, o dízimo é voluntário, é proporcional e é generosidade. Então não quero saber qual nome que você vai dar. Dízimo, oferta, não vou falar sobre, não quero saber o nome. O fato é que, se você for contribuir segundo as normas do Novo Testamento, leia comigo o versículo de Atos, no versículo 34. Que está escrito: não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas, o quê? Vendiam e traziam o dinheiro da venda. Se você ler, aí, olha, versículo 37, no mesmo capítulo. E aí vai estar falando de versículo 37 e 36, melhor dizendo, que aí já está mais à frente. E José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, versículo 37, vendeu um campo que possuía e trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Se você ler capítulo 5, é muito grande os versículos, mas você vai perceber que tem Ananias e Safira, que venderam a propriedade e mentiram sobre o valor da propriedade, exatamente para não depositar tudo, reter uma parte para eles. Aí você vai ler lá em Atos capítulo 2. E lá no capítulo 2 está escrito o seguinte, no versículo 45, Atos 2, 45, e vendiam as propriedades e bens e as distribuiu conforme a necessidade de cada um. Então, olha bem, muitos questionam que não dizimam, porque o dízimo é do Velho Testamento, e eu não vou falar, eu não vou seguir a norma da contribuição do Velho Testamento. Então você quer seguir a norma de contribuição mostrada no Novo Testamento? Então você não vai poder dar 10% mesmo, não. Você vai ter que dar o quê? Tudo. Porque a questão aqui não é sobre valor, irmão. Você está entendendo errado. As pessoas focam no dízimo, ou focam no valor que tem que dar. Ananias e Safira focou nisso e deram mal. Porque não é sobre o valor que contribuir me ensina. Contribuir me ensina é sobre envolver-me. É impossível você falar que está envolvido com algo que você não investe, que você não deposita naquilo dinheiro, energia e amor. Entende? O que o texto nos mostra nesses versos que nós lemos é que a igreja primitiva estava tão envolvida com o reino que elas não tinham apego com nada. Elas davam tudo o que possuíam, entregavam aos pés do apóstolo, da comunidade, para que os necessitados pudessem ser abençoados. E não está falando da cidade, tá, irmãos? Está falando dos crentes necessitados. A contribuição não era para todo mundo, era só para os irmãos da fé. Então eu quero te falar uma coisa, querido. Uma pessoa envolvida, ela vai contribuir. 10%, 100%, não é sobre o valor, mas é sobre ter um coração generoso. É sobre se preocupar com a mensagem do Evangelho.
Nós estamos transmitindo e tem pessoas que nos assistem, que falam que já estão sendo abençoados, mas para poder essa mensagem chegar lá em quem está nos assistindo agora, tem uma internet para se pagar. Nós estamos construindo agora a sala das crianças. Ontem foi fantástico, os irmãos fizemos um mutirão aqui para construir isso aí. Tem sido investido recurso. Nós estamos até sem banheiro, porque nós estamos mexendo no banheiro para os irmãos. Ainda bem que vocês não estão com vontade de ir no banheiro. Não vai dar agora não. Porque nós estamos investindo para o cuidado da família, sem falar dos irmãos necessitados. Irmãos, entenda isso. Quando você contribui, você está mostrando o quanto também você se importa. Entenda, irmãos, eu quero falar rapidamente, para a gente ir para o final, sobre 3 motivos porque você precisa contribuir. Primeiro motivo, porque você precisa suprir a necessidade dos irmãos na fé. Um dos primeiros objetivos porque eu contribuo é porque tem irmãos da fé que precisam. Não é a cidade, é os irmãos da fé. No livro de Efésios diz: faço bem a todos, mas primeiro aos domésticos da fé. Então sim, irmãos daqui da igreja que passam necessidade, pode falar, queridos. Nós teremos um coração aberto para abençoar a sua vida. A gente sabe desse dever nosso. Segundo motivo que eu tenho que contribuir, porque existe a pregação do evangelho, tem que chegar às outras pessoas. Amado, se você ler comigo 2 Coríntios capítulo 8, verso 1. Irmãos, eu amo esse versículo, porque ele não fala sobre o dinheiro em si, mas fala sobre o coração dos irmãos da Macedônia. O apóstolo Paulo está escrevendo aos Coríntios e diz: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça de Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Ele continua dizendo assim: irmãos, eu vou contar para vocês como que os irmãos da Macedônia têm sido agraciados por Deus. Observe a forma deles contribuir. No versículo 3, Paulo diz: pois dou testemunho que eles deram o que, irmão? Deram o que? Tudo que podiam, e até mais do que podiam, por iniciativa própria. Irmãos, eu fico retado, e eu falo mesmo, irmão, isso aqui. Quando eu vejo, e eu tenho alguns irmãos até também já ensinaram aqui, mas só para uma maneira didática. Quando eu vejo a imposição do dízimo, baseado em 2 coisas. Primeiro, o medo. Se você não dizimar, o gafanhoto, cortador, migrador, cortador vai cortar suas finanças. Errado. Está totalmente errado. Malaquias 3 não está falando disso. Gafanhoto, cortador, migrador são espécies de gafanhoto mesmo, inseto, não é demônio. E que ia atacar a base econômica. Perdão, hein, queridos. E que ia atacar a base econômica do povo de Israel como punição pela desobediência. Então não é demônio, mas existem, infelizmente, líderes que distorcem o texto e obrigam as pessoas a dizimar. Se você não dizimar, o demônio cortador vai lá. Não. Vamos parar. Não é isso. Ou por uma falsa promessa. Você vai ter que dizimar, porque somente através do dízimo é que Deus vai te abençoar financeiramente. Não é. Não é sobre o dízimo, irmão. É sobre a obediência. É obediência, seja na parte financeira ou em qualquer outra área da vida. O que determina a bênção é a obediência. Simples. Então, não é sobre isso, irmão. É sobre você olhar a obra de Deus e falar: tem pessoas precisando de ouvir o evangelho. Aqui, esse menininho aqui hoje, sabe que a primeira pergunta quando ele entrou aqui na igreja? É Mateus que vai tocar bateria hoje, né? Isto é, vocês viram o Mateus aqui? É Mateus, né? O irmão de Lêner, tá ali, ó, Mateusão ali. Tá aprendendo. No dia que, é a primeira vez que o Mateus toca aqui, amém, Mateus? Glória a Deus por sua vida. Tá aprendendo. Na primeira vez que ele vem tocar, já trouxe alguém, o quê? Inspirado pela iniciativa. Irmãos, são coisas simples. Deus faz coisas por meio. Deus opera de maneira simples. A sua contribuição faz com que outras pessoas sejam abençoadas, sabe, alcançadas. Então, quando você olha o reino e fala:
o reino precisa das minhas finanças. Olha o que esses irmãos de Macedônia faziam. Eles deram o que tinham e mais do que podiam. Por quê? Por que eles fizeram isso? Verso 4. Sabe por quê? Eles suplicaram. Paulo, deixa nós contribuir. Paulo, nos ajuda. Sabe por quê? Aí, porque eles entendiam que contribuir não era uma obrigação. Contribuir era o quê, irmão? Um privilégio. Eles insistiram para contribuir, porque eles entenderam que contribuir não era obrigação, era um privilégio, porque era para assistir os santos, era abençoar o reino. Então, se você não mudar a sua mentalidade, você não vai fazer as coisas da maneira certa. E você precisa contribuir, porque tem homens de Deus que estão servindo a obra de Deus e que precisa ser sustentado por ela. Uma das coisas que eu tive que quebrar em mim, e hoje eu acredito que era orgulho, era não querer receber nada da igreja. Era não querer receber. Eu queria sempre trabalhar fora. Não, quero abençoar a igreja, mas quero ter meu trabalho fora. Só que eu estava pecando nisso. Se Deus me separou para o ministério, me chamou para o ministério, eu preciso viver dele, como Paulo diz. Olha, 1 Timóteo capítulo 5, verso 17. Hoje eu falo isso, irmãos, eu confesso para vocês que lá dentro de mim ainda fica aquela coisinha, mas eu preciso entender isso. Paulo vai ensinar a Timóteo, olha, os presbíteros, e no caso presbítero, pastor, tem um contexto no grego de bispo, né? Que lideram bem a igreja, são dignos de dupla honra, ou é de salário dobrado, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Em outro momento Paulo diz que não pode se atar a boca do animal enquanto ele trabalha. Nós precisamos compreender isso, irmãos. Paulo vai dizer aos filipenses que não foi nenhuma e nem duas vezes que os irmãos de Filipos enviou ofertas para abençoar a vida dele enquanto ele estava na obra missionária. Então, irmãos, em nome de Jesus, nós precisamos entender que envolver com o reino significa tirar a mão do bolso, sim. Eu não sei se vocês entendem isso, se vão receber isso da parte de Deus. Não me preocupo como vocês irão receber isso. Eu só preocupo como eu estou apresentando isso para vocês, com toda a sinceridade do meu coração diante do Senhor. Vocês ouvem, analisam e julguem o que for verdadeiro para vocês e vivam isso. Mas quero incentivar você, que ainda não é um dizimista, ou alguém que oferta na casa de Deus com a regularidade, a generosidade, a voluntariedade que se deve ter no seu coração, e a gente pode trabalhar isso depois com mais detalhes, que você o faça. Porque envolver com o reino é envolver com a família de fé. Envolver com o reino é ser cheio de Espírito Santo. E envolver com o reino é ter um coração voluntário para honrar o reino com sua oferta e com sua contribuição. Mas em quarto e último lugar, volta para o texto base que nós estamos lendo. No versículo 32 eu encerro a mensagem de hoje, falando algo fantástico de Atos 4, verso 32, que é o texto base. Olha o que o texto diz: da multidão dos que creram, um era a mente e um coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas tudo lhe era em comum. Perceba aqui, irmãos, as etapas que nós percorremos até agora com base no texto. Nós iniciamos no versículo 23. Depois deles soltos, eles vão para onde? Para a comunidade. Chega lá, compartilha com os irmãos. Beleza. Os irmãos oram com eles. E aí você vai ver a oração do versículo 23 ao 30. Todo mundo orando. No versículo 31, o Espírito Santo de Deus enche todos eles. A evidência do enchimento do Espírito Santo é eles pregaram o Evangelho de maneira corajosa e ousada. Isto é, sem medo e sem vergonha. Se você tem que ser sem vergonha em alguma coisa, seja na pregação do Evangelho, querido. Sem medo e sem vergonha. Agora, verso 32. As pessoas estão aceitando, crendo, recebendo o Evangelho. Aleluia! Crente, a igreja está crescendo. Mas entenda, quando você prega, quando vem muita gente de todas as maneiras. Aqui nós somos um pequeno grupo. E só aqui nesse pequeno grupo nós temos pessoas que falam demais e outras que falam pouco. Pessoas puramente emocionais ou puramente racionais.
pessoas de todos os tipos e modos, gostos e costumes. E esta igreja de Atos 4 não era diferente. Quando você prega o evangelho com coragem e ousadia, vem todo e qualquer tipo de gente. E eu pergunto para vocês: como em uma comunidade tão heterogênea, tão diferente, pode chegar nisso aqui? Era o quê? A mente e um coração. Em resumo, em outras palavras, tinham a mesma mentalidade, tinha a mesma paixão e tinha a mesma voluntariedade, porque ninguém considerava unicamente isso o que possuía. É um carro? É nosso. É a casa? É nosso. É um jumento? É um jegue? É nosso. Como, meu irmão? Porque no tempo de hoje nós vemos diferente. Você já percebeu? Se você colocar 3 pastores, você vai perceber que os 3 pastores vão acreditar em 3 coisas diferentes. Se você sentar e você vai ver no meio da igreja pessoas com paixões diferentes. Por exemplo, tem irmãos aqui que a paixão é missões, outros é discipulado, outro é batalha espiritual, outro paixões diferentes. Então eu me perguntei, cheguei, irmão, travei nesse versículo. E eu fiquei: Espírito Santo, me ajuda. Como alcançar esse resultado de ter uma igreja com tanta gente se convertendo diferente, onde eles tenham a mesma mentalidade, a mesma paixão, que é o mesmo coração, e mesmo voluntariedade, que não é considerar nada como seu. Sabe o que eu vi? Versículo 33 está a resposta. Olha o verso 33, o que está escrito? E com grande, lê comigo bem forte, grande, bem, irmão, vamos lá. Novamente, firme, forte, e leia. Com grande, sabe qual é o segredo? E é esse que dá o grande diferencial. O segredo está aqui, querido, naquilo que está sendo anunciado diariamente. O evangelho dos apóstolos não mudou quando a igreja cresceu. O evangelho, a pregação dos apóstolos não mudou com a conveniência. A mensagem apostólica não mudou para agradar uns ou outros, não. Eles continuam essa versão, porque diz com grande poder. Eles continuavam a falar do Cristo ressurreto. A mensagem era Jesus, a pregação era Jesus, e somente por meio de um evangelho onde Cristo é o centro, a igreja de fato consegue receber essa restauração mental, essa restauração da paixão e essa voluntariedade. O segredo está no alimento, meu irmão. E amados, assim como na sua casa, a saúde da sua família passa pela sua cozinha. A saúde da sua casa passa pelos alimentos que você ingere. Tem mães que estão matando os filhos, dando guloseimas aos abençoados. Tem pai que está matando a família, porque no churrasco é só 3 dedos de gordura, e se não for assim não presta. Ei, assim como na sua casa, uma igreja é sadia ou doente por aquilo que é ministrado aqui. E é por isso, meu irmão, em nome de Jesus, pode ter 10, 15, 20 ou 30, o compromisso não é com a conveniência. O compromisso tem que ser com a mensagem de Cristo ressurreto, aquele que morreu, ressuscitou ao 3º dia, meu irmão, e disse que em breve ele vai voltar. Nós não temos aqui, irmão, beleza. Nós não temos uma estrutura maravilhosa. Nós não temos nada que talvez aos olhos luxuosos dos homens de hoje possa se agradar. Mas se uma coisa eu peço ao Senhor, que nós nunca venhamos perder, é a centralidade do Cristo ressurreto. É Jesus, o reino dele neste lugar. Somente olhando para Jesus, querido, é que as nossas diferenças vão cair por terra. Eu sei que às vezes para uns é mais fácil, para outros é mais difícil abrir mão da maneira de pensar, abrir mão das coisas que gostam e abrir mão das coisas que possuem. Mas quando Jesus é o centro da sua vida, você abre mão. Se Jesus for o centro do seu coração,
a sua paixão só vai ser em agradar a Jesus. Se Jesus é o centro do seu coração, você não vai ficar tendo posse de nada. Não, é nosso, é do reino, é da glória. O carro é do reino de Deus, vai servir o reino de Deus. A casa não é minha, é do Senhor, é para a glória dele. Meu dinheiro não é meu, é do Senhor, é para a glória dele. Ninguém tinha por seu nada, tudo lhes era em comum. O egoísmo tem que cair por terra. Faz sentido para você? Sabe que você pode orar orar com Deus comigo? E você pode dizer: Senhor, eu quero me envolver. Eu quero me envolver. E é por isso que eu quero abrir mão das minhas paixões, do meu egoísmo. E eu quero abrir mão dessa mentalidade que não está de acordo com a sua palavra. Se você pode fazer isso, fique de seus pés e vamos orar ao Senhor. Um povo, uma família envolvida com o reino. Uma pessoa envolvida com o reino, ela vai estar envolvida com a sua congregação. Ela vai estar envolvida com o Espírito Santo através da oração. Ela vai estar envolvida com a igreja, com a sua contribuição. E ela vai estar envolvida com a mensagem centralizadora de Cristo. As diferenças caem por terra, a comunhão reina. Sabe que você pode fazer isso? Então, em nome de Jesus, de maneira simbólica, eu quero convidar você a pegar a mão do seu irmão e nós vamos orar no nome de Jesus. Se você puder, no máximo de pessoas, pega na mão do outro, se você conseguir. Sai do seu lugar e você vai orar comigo dizendo: Senhor, eu quero me envolver mais. Eu estou muito parado, eu estou muito distante, eu não tenho participado de quase nada. Eu quero me envolver mais, eu quero contribuir mais. Eu não tenho dado tudo que eu posso, tudo que eu consigo dar, tanto em meu trabalho quanto na minha contribuição. Deus, eu quero ter uma mente transformada, eu quero ter um coração transformado. Você pode fazer isso. Ore a Deus com fé, peça ao Espírito Santo para moldar você, em nome de Jesus. Não deixe ninguém parado não, procura alguém, dá a mão, em nome de Jesus. Ore ao Senhor, peça ao Espírito Santo, em nome de Jesus. Rei dos reis, Senhor dos senhores, poderoso, em nome de Jesus, aviva nossos corações, manifesta, Senhor, ó Deus, a tua presença neste lugar. O Espírito Santo aviva nossos corações, habilita-nos nessa noite para viver uma vida de comunidade, meu Pai, não uma vida isolada, não uma vida distante. Ó Deus, venha fortalecer a tua igreja para que possa contribuir com o seu melhor, para que possa contribuir com o seu trabalho, com a sua vida, ó Deus, com o Evangelho, que nós não venhamos fugir do Evangelho, que nós não venhamos pregar por conveniência, que não venhamos pregar para agradar os ouvidos humanos, mas o Evangelho de Jesus, que é poder de Deus para transformar, o Evangelho de Jesus que transforma o coração do homem. Se o Evangelho não transformar, nada mais o fará. Deus, em nome de Jesus, aleluia, molda nosso caráter para que sejamos igual ao seu Filho Jesus. Transforma nosso ser, Deus, para que sejamos igual ao Filho Jesus. Eu te peço nessa noite, não deixe eu ficar com o coração apegado a nada. Senhor, que as nossas casas se transformem em lugares onde o Senhor possa usar para a glória do teu nome. Que os nossos veículos, as nossas posses possam servir a família do Senhor, como a casa de Marta, Maria e Lázaro era o ponto de encontro do reino. Jesus, seja a nossa casa. Meu Deus, nós não queremos estar com o coração apegado às coisas materiais, Deus, mas queremos entregá-las diante do Senhor. Espírito Santo, transforma nosso ser, Jesus, a começar da liderança, a começar de cada um de nós. Seja o centro desta igreja, Senhor. Seja o centro desta igreja, Jesus. Seja o centro da nossa mentalidade, Jesus. Seja o centro. Deus, nada mais importa se não for o Cristo ressurreto. E Ele disse que voltaria para buscar. Que nós venhamos encorajar uns aos outros, amar uns aos outros, apoiar uns aos outros. Deus, em nome de Jesus, animar uns aos outros. Que a congregação,
o culto seja uma celebração, uma festa ao Senhor, mas que seja um momento de apoio uns aos outros, de orarmos uns aos outros, de cuidar uns aos outros. Eu lhe peço nessa noite, Pai, em nome de Jesus, e como igreja nós concordamos em uma só fé, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Glórias ao teu nome, Jesus. Glórias ao teu nome, Jesus. Venha o teu reino sobre nós. Venha o teu reino, e que nós estejamos cada dia mais, Senhor, envolvidos para a sua glória.